Olá, meus queridos alunos de Direito do nono período, tudo bem com vocês? E demais interessados que possam estar assistindo esse vídeo pelo YouTube, vamos dar início à nossa revisão de Direito Ambiental, preparatória para a nossa segunda avaliação, que ocorrerá daqui a algumas semanas. Então, nós vamos, através desse vídeo, rever todos os conteúdos, os principais conteúdos que nós vimos em sala de aula, né, com o objetivo de fazer um grande resumo sobre essa disciplina tão ampla que é o direito ambiental e o direito urbanístico também, porque nesse segundo bloco do nosso semestre nós também estudamos o direito das cidades, né, tão importante. Então vamos lá, há muita leitura, né, há muito texto nas leis ambientais, e eu vou salientando o que é relevante ao longo do vídeo e vou tentar falar um pouco mais rápido e para o vídeo não ficar muito longo, porque são muitos conteúdos. Vamos lá. No slide anterior, eu deixei claro quais são os pontos que nós vamos estudar ao longo dessa aula. Mas antes de entrar no primeiro ponto, vale a gente lembrar onde tudo começa, né, na Constituição, que trata lá no artigo 225 do direito ambiental. Não que seja a primeira regulamentação em direito ambiental, já existia antes da Constituição a Política Nacional do Meio Ambiente, de 1981, e outras portarias, regulamentações e leis. Mas, em 1988, a Constituição trouxe um capítulo específico, bem pequeno, sucinto, sobre o direito ambiental e que é preciso sempre lembrar, né, que diz a Constituição que todos têm direito a um ambiente ambientalmente, ecologicamente equilibrado, tanto a presente quanto as futuras gerações. E o artigo 225, parágrafo 3º, diz que é cabível sanções penais, inclusive contra os infratores do meio ambiente, pessoas físicas ou jurídicas, além dos prejuízos que tenham que reparar. Ainda também, para refrescar a memória, no Brasil contamos com instrumentos previstos na legislação para que os gestores públicos possam alcançar os objetivos da legislação ambiental. E quais são os principais instrumentos que existem na legislação? São a própria legislação protetiva do meio ambiente, a questão da responsabilidade civil, né? Todo mundo que causar um dano vai ter que repará-lo, a questão do licenciamento ambiental, muito relevante, muito no debate essa semana aí, nas notícias, a questão do estudo de impacto ambiental também, que veio revolucionar já há muito tempo o direito ambiental brasileiro, e um estudo também que se faz dos instrumentos de punição penal, as multas, as penalidades, tudo isso vamos falar hoje. E o primeiro tema que nós começamos a estudar no segundo bloco desse semestre foi a Lei dos Crimes Ambientais, uma legislação muito relevante que veio para tipificar as condutas que são consideradas criminosas no Brasil e que ferem o meio ambiente. E, inicialmente, é preciso destacar quais são os bens jurídicos tutelados pela lei. Ela tutela a fauna, a flora, a questão da poluição, a questão dos crimes contra o patrimônio e contra a administração ambiental. E essa lei, logo no seu segundo artigo, já traz uma importante regra que são os sujeitos ativos, né? Quem responde por essa lei. E percebe-se que é uma responsabilidade bem ampla, né? Todo mundo responde perante crimes ambientais. Tanto pessoa física como pessoa jurídica, e a lei ainda especifica na pessoa jurídica. É o diretor da empresa, o administrador, todo mundo, o membro de conselho, membro de órgão técnico, o auditor, o gerente, preposto, o mandatário, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir sua prática quando podia. E aqui uma grande peculiaridade do direito penal ambiental é a possibilidade de uma dupla imputação, tanto a pessoa jurídica responsável pelo crime ambiental, tanto quanto para os seus prepostos, para os seus funcionários.
vai haver uma responsabilidade dupla. A empresa será responsabilizada e, simultaneamente, os seus funcionários individualmente, conforme o artigo 3º, parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui das pessoas físicas autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Outra peculiaridade muito importante para a efetividade do direito ambiental é uma regra especial quando houver a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, que vocês sabem muito bem do direito civil, serve para que seja possível o atingimento do patrimônio dos sócios da empresa, que, via de regra, possuem seus patrimônios pessoais separados da empresa, mas quando há um abuso de poder, um desvio de conduta, uma má-fé, eventuais credores, devedores podem entrar e cobrar do patrimônio particular dos sócios. É o que acontece também no direito ambiental. Porém, ele ocorre de forma mais simples, como eu vou explicar no próximo slide. E por que de forma mais protetiva, mais simples e menos formalista do que no direito civil? Porque diz o artigo 4º dessa lei que poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica sempre que a personalidade for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente. Ou seja, não necessita de má-fé, não necessita de prova de má-fé, de prova de desvio de conduta, mas apenas que não está sendo possível reparar integralmente o dano causado. Então, passamos aqui nesse slide do artigo que trata do artigo 29 ao 37 da lei. Eu trago aqui resumidamente os principais crimes que são tipificados nessa lei. É o crime de morte, matar algum animal, perseguir, caçar, pescar fora do período apropriado, a pesca predatória, apanhamento de animais, a utilização inadequada de animais. E o principal, que mais pode cair em provas, é o crime de maus tratos, né? Os maus tratos dos animais. A gente até viu no dia da nossa aula que maus tratos de animal pet, você tem a pena agravada, né? Aumentada. E merece destaque as excludentes trazidas pela lei, né? Considerando que não é considerado crime de abate quando você faz o abate para saciar a fome, né? Em estado de necessidade, matar um animal para comê-lo. Não é considerado crime ambiental se é em estado de necessidade. Outra situação que exclui o crime é o abate de animais para proteger lavouras, pomares, rebanhos de ações predatórias, mas desde que com autorização prévia do IBAMA. Lobo, né? A gente vê aqui, lobo mata... O lobo nem tanto, mas aqui no Brasil tem a onça. Tem visto toda semana aí a onça atacando as pessoas, né? Mas não sei se... creio que não existe autorização para abate de onça, né? E o terceiro motivo seria por ser um animal nocivo, desde que autorizado pelo IBAMA. É o caso que a gente viu na aula dos animais lá na aquela ilha lá no norte, os búfalos. Com relação à flora, os crimes são o corte indevido, o incêndio, os danos diretos ou indiretos à unidade de conservação, a destruição, a extração e o impedimento da regeneração de mata. Também são crimes tipificados na lei a fabricação, venda, transportes de balões, já que podem causar incêndios em florestas e problemas em áreas urbanas. E o artigo 51 trata da comercialização de motosserra, né, ou de sua utilização em florestas e em demais formas de vegetação, sem a devida licença. Ou seja, como comercializar ou utilizar motosserra em floresta é crime ambiental. Assim como no Código Penal, a lei ambiental, a lei dos crimes ambientais, também traz aspectos de aumento de pena e aspectos que reduzem a pena, né, no momento do cálculo da aplicação.
E o inciso 1 do artigo 6º diz que a gravidade dos fatos devem ser consideradas, né? Os motivos que geraram aquela infração. Também os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação ambiental e a situação econômica do infrator no aspecto da quantificação da multa. Será considerado isso, como já é no criminal comum. Também são aspectos que agravam a pena, né, a reincidência dos crimes, reincidência em um crime ambiental ou ter o agente cometido a infração. Atenção, ou seja, segundo o artigo 15, se o agente cometeu a infração domingos e feriados, há um agravamento da pena, segundo esta lei. Tá bom? Chama atenção para o domingo e feriado. Então, crime ambiental cometido domingo e feriado tem pena maior, porque presume-se que não tem guardas ambientais suficientes, é um momento mais oportuno, de maior fragilidade do sistema de protetivo. Mas também tem outros motivos de agravamento, né? Para obter alguma vantagem, mediante a facilitação de servidor público, mediante emprego de métodos cruéis e por aí vai. Eu ressalto o mais convencional de cair em prova, que é o sábado, que é o do domingo e feriado. E agora, no artigo 14, as circunstâncias atenuantes das penas. No inciso 1, considera o baixo grau de instrução do agente, um fator de redução da pena, o do arrependimento do infrator, manifestado de forma espontânea, pela reparação do dano, ou foi possível limitar significativamente a degradação do dano causado. No inciso 3, uma comunicação prévia da iminente degradação ambiental. Vamos lá, você imagina aqui um caminhão que virou, né, está escorrendo líquido para a vegetação e para um rio que está próximo e a pessoa comunica. O inciso 4 é colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. E chegando ao fim já dessa lei, dos principais aspectos que eu selecionei dessa lei, chamo atenção para a questão da tramitação desse crime, né, se chegar à via judicial. Né? Primeiramente, o crime é registrado numa delegacia de polícia civil e, posteriormente, isso é encaminhado para o fórum, para a justiça. Se for um crime de menor potencial ofensivo, vai para o juizado especial criminal, que é possível que seja oferecida pelo Ministério Público uma suspensão do processo pelo prazo de 2 anos, mediante a assinatura de um termo, se comprometendo a não praticar mais aquele tipo de crime. E o crime com pena maior de 2 anos, aí aplica-se o rito comum do CPP. Aqui nós tratamos do importante decreto que trata especificamente das sanções administrativas ambientais. Então, não estamos mais falando do crime ambiental, da lei do crime, mas estamos falando das sanções administrativas, que também são muito relevantes na prática da advocacia ambiental e de provas de concurso, que o candidato precisa saber que as sanções administrativas previstas são uma advertência do órgão ambiental por escrito, com multa leve, né, se não cumprida essa correção no prazo estipulado. Pode ser aplicada uma multa simples, pode ser aplicada uma multa diária, se a infração é continuada, pode aplicar uma apreensão de produtos, animais, instrumentos, etc., e pode ser procedida a destruição e inutilização do produto ilegal apreendido. Continuando ainda no decreto, ele prevê também a possibilidade do agente público suspender a venda e fabricação do produto, o embargo de alguma obra que esteja acontecendo, alguma atividade de construção, paralisação dessa atividade irregular. Isso é o exercício do poder de polícia ambiental, né, da atividade pública. Lembrando, tanto municipal, tanto estadual e o federal, simultaneamente nesse poder de fiscalização. Pode ser procedida uma demolição de obra, uma obra construída em um local irregular, mediante o devido processo
legal, né, de defesa, e após o procedimento administrativo, a demolição, às custas do construtor. Suspensão parcial ou total das atividades e restrição de direitos, né, pode ser imposta à pessoa física, pessoa jurídica. Pois bem, passamos agora a estudar a nossa segunda legislação vista nesse semestre, após a prova 1, que foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que trata dos princípios, objetivos, diretrizes e metas e instrumentos para promover uma gestão integrada dos resíduos sólidos no Brasil, né, incluindo os resíduos perigosos, ou seja, é um marco regulatório cumprindo o que manda a Constituição no 225, que fala do meio ambiente equilibrado. Nesse sentido, é que veio surgir essa lei tão relevante e que está cada vez mais em alta na área ambiental. Nós começamos analisando a abrangência da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que, assim como todas as leis ambientais, se aplicam a pessoas físicas, se aplica a pessoa jurídica, privado, público, a todos. Responsáveis pela gestão dos resíduos, principalmente, né, quem manipula resíduo, mas também aqueles que atuam na gestão e no gerenciamento. Aplica-se a todos. A lei começa trazendo conceitos sobre termos importantes que serão usados ao longo de toda a lei, né? Fala sobre o que é o resíduo sólido e a sua diferença do rejeito. Uma primeira importante diferenciação que o candidato e o aluno precisam saber é que o resíduo sólido é aquele material, substância ou objeto descartado no estado sólido ou semissólido, bem como gases em recipientes, cujo esse material é inviável o seu lançamento na rede de esgoto, como se faz com os líquidos que são tratados, são coletados e tratados. O caso dos resíduos sólidos não se pode descartar na rede de esgoto e eles são recuperáveis, reutilizáveis. Já os rejeitos, são aqueles resíduos sólidos que, esgotada todas as possibilidades de tratamento, não apresenta outra possibilidade de utilização. É o uso final, não tem mais o que fazer com os rejeitos, né? Então, resíduo, reaproveita. Rejeito é o destino final. A destinação tem que ser ambientalmente correta, mas não há mais o que fazer para reutilizá-lo. Outros dois conceitos muito relevantes trazidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos é o conceito de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto e o conceito de logística reversa. A responsabilidade compartilhada, como o nome diz, né, todos os envolvidos na cadeia de produção, os comerciantes, os importadores, os fabricantes, os consumidores, os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana, os titulares de manejo de resíduos sólidos, todos são responsáveis de forma compartilhada, né? Todos devem interagir cada um com sua responsabilidade para que, olhando a cadeia de fora, aquele produto esteja sendo criado e transportado e tratado e reutilizado da melhor forma. É o que também se pretende com a logística reversa. A logística reversa, ela busca fechar o ciclo de vida do produto, incentivando reciclagem, reaproveitamento, redução de resíduo. Os recursos são reutilizados, minimizando o desperdício e o impacto ambiental. Quanto mais lixo, quanto mais resíduo é reaproveitado, menor é descartado na natureza. Princípios da Política Nacional do Resíduo Sólido. Ela repete os principais princípios, né, que a gente já estudou na Política Nacional do Resíduos, da Política Nacional do Meio Ambiente e em outras legislações, que é o princípio da precaução e da prevenção, né? A gente estudou isso para a nossa primeira prova, no sentido de que, havendo dúvida se aquele empreendimento vai colocar em risco
o meio ambiente. Na dúvida, não se libera a licença, né? E se conhece cientificamente o risco daquela atividade, você vai autorizar, mas com condicionantes, né? Condicionantes que não vão possibilitar a degradação do meio ambiente. O princípio do poluidor-pagador, aquele que degrada tem que pagar, o protetor-recebedor, uma ideia de visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, que considere variáveis econômicas, sociais, climáticas, princípio do desenvolvimento sustentável e princípio da ecoeficiência, mediante compatibilização dos preços, né? A ideia de que o produto tem que, né, ser viável mercadologicamente, pagar quem lhe produz, pagar a compra da mão de obra, pagar os impostos e ter um preço suficiente para arcar com tudo isso. E no artigo 8º, como em quase toda a lei ambiental, o legislador traz os instrumentos postos à mão do executivo para fazer valer a lei ambiental. Então, o que o poder público pode exigir? Primeiro, planos de resíduo sólido, né? Exigir que empresas que produzem muito resíduos tenham um plano de manejo, como que vai ser retirado, para onde vai, quem vai recolher, qual é o destino. 2, inventários, declaratórios anuais, né? Uma lista do que uma empresa tem armazenado nesse sentido dos seus resíduos, né? Uma quantificação, um mapeamento. A questão dos instrumentos também, coleta seletiva, que favorece o que a gente já falou da logística reversa, a criação também de cooperativas e associação de catadores, né? São grandes formas de coleta e de reciclagem dos resíduos e também de integração social, né? Incentivos fiscais e também foi criada o Sistema Nacional de Informação dos Resíduos Sólidos. Aqui um quadro explicativo sobre as prioridades na gestão dos resíduos, né? A ideia inicial é não gerar um novo resíduo, usar alguma coisa que já está disponível. Se não for possível, que se produza de uma forma reduzida, que se não for possível, que se reutilize, se regenere, eu não estou conseguindo ler aqui, recicle, tratamento de resíduos e a disposição final adequada. Esse aí é a cadeia melhor possível. Aqui nesse slide trago apenas exemplos de responsabilidade compartilhada, né? A coleta seletiva, a educação ambiental, a fiscalização pelos poderes públicos, tudo isso faz parte aí dessa cadeia do produto e de compartilhamento de responsabilidades. E mais especificamente em relação à logística reversa, o artigo 33 da Política Nacional do Resíduo Sólido, ele especifica alguns tipos de produtos que precisam obrigatoriamente serem recuperados no mercado, recolhidos no mercado, né? São os agrotóxicos e as suas embalagens. São as pilhas e baterias, os pneus, os óleos lubrificantes e suas embalagens, as lâmpadas fluorescentes de vapor e mercúrio e os produtos eletroeletrônicos. Então, esse rol aí é importante que vocês saibam, né? Rol dos itens obrigatórios que precisam ter política reversa, logística reversa. Tá? Deem uma atenção aí. Já o artigo 20 da lei traz a obrigatoriedade da elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, dizendo que, no inciso 1, alguns geradores de resíduos sólidos precisam desse plano de gerenciamento, conforme lá da linha E, F, G, a K, inciso 1 do artigo 13. Trata lá da área de saúde, construção civil e outros gêneros de empresas que precisam obrigatoriamente desse plano de gerenciamento de resíduo sólido.
O inciso 2 trata dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço que, letra A, gerem resíduos perigosos, e letra B, resíduos que, mesmo que não sejam considerados perigosos por essa lei, sejam equiparados a resíduos perigosos pelo poder público municipal. Então, se o poder público municipal quiser considerar algum produto perigoso, ele vai poder exigir do estabelecimento comercial, então, esse plano de gerenciamento de resíduos. Aqui a lei também menciona a construção civil, né, como eu tinha dito, que precisa desse plano de gerenciamento de resíduos, terminais portuários e atividades agro-silvo-pastoris, né? Fazendas, criações, precisam de autorização. Importantes proibições que a lei traz para a proteção do meio ambiente. Proibição de lançar resíduos em praias, rios, lagos e manguezais. Nem precisava falar, né? Mas está aí. Queimar resíduo a céu aberto. Incrível que em 2025 muita gente ainda não saiba disso. Não se pode queimar planta, queimar folha, queimar papel. Já vi aluno queimando vadimeco. Brincadeira, tudo errado, tá todo errado. Colocar resíduos em locais inadequados, né? Que não seja na lixeira, utilizar lixões. Desde 2014 os lixões são proibidos. Seguindo então nossa maratona de revisão de direito ambiental para a prova 2, vamos agora analisar essa grande lei muito relevante no direito brasileiro, que é o Código Florestal, né, que vem proteger as nossas matas. E aí eu dividi o tema aí dessa forma, em introdução, as áreas de APP, as áreas de RL, o cadastro ambiental rural e o programa de regularização ambiental. São os temas que a gente tem que saber. O Código Florestal trata da proteção da vegetação nativa e do uso sustentável dos recursos naturais nessas áreas, a conservação da biodiversidade, do solo e dos recursos hídricos, visando conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação ambiental. Aliás, todas as leis ambientais elas querem um desenvolvimento econômico aliado ao desenvolvimento ambiental, à proteção ambiental. E essa lei especificamente, ela vem fazer isso promovendo a regularização dos imóveis rurais, ou seja, uma organização muito importante dos espaços rurais. E essa definição aqui vocês têm que saber de qualquer jeito. Não pode ter passado por direito ambiental e não saber o que é uma área de preservação permanente, que são aquelas faixas marginais dos rios, das nascentes, das encostas, os topos de morro, áreas de restingas, manguezais. São áreas de extremo interesse de preservação e que por isso a lei trouxe como, né, de grande interesse. Então, são as chamadas áreas de preservação permanente, que precisam ser respeitadas. Vou passar aqui para mostrar uma ilustração dessas áreas. Aqui fica simples, fica mais fácil a gente entender as áreas de proteção, começando lá de cima com a APP de topo de morro, né, com uma altura mínima de 100 metros e uma inclinação mínima de 25 graus. Uma APP de encosta, né, toda encosta que tenha um declive de 45 graus é uma área de preservação, nada ali pode ser construído, nada pode ser retirado. A APP de nascente, que tem que ter 50 metros, vocês não precisam gravar essas metragens para a minha prova, não tem problema. A mata ciliar, que é aquela na lateral dos rios, que deve respeitar a metragem conforme o meio do rio, conforme o tamanho do leito do rio, a largura do leito do rio, a margem do rio. E é isso, essas são as áreas principais aí de proteção.
Vamos seguir. Regras de uso da área de preservação permanente. A regra é que proibição de novas intervenções ou de supressão de vegetação. É óbvio, é uma área de interesse de proteção, como eu disse, então é para isso que ela existe, para que não seja de forma alguma tirada, né? Suprimida. Mas há exceções, e foi uma exceção dessa que caiu na última prova da OAB, uma questão dessa. A questão perguntava se abrir uma trilha em uma área de preservação permanente se poderia ser considerado, né, um crime ambiental. E a resposta que a banca queria era que não abrir uma trilha não é um crime ambiental, pois é uma exceção, já que, como eu estou lendo aqui, o código prevê que em áreas de APP é possível intervenções em caso de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental. Então, na prova da ordem, foi dado esse caso concreto de uma abertura de uma trilha e o candidato tinha que saber que a abertura de uma trilha não causa um impacto ambiental suficiente para gerar uma punição por desrespeito a uma área de preservação permanente. Então, foi um caso bem interessante. Aqui também trago aqui uma questão de uma área consolidada em APP, mas vocês não precisam se preocupar com isso para a nossa avaliação. E agora vamos falar da segunda grande proteção trazida pelo Código Florestal, que é a criação das reservas legais. É uma ideia muito interessante de que toda propriedade rural precisa reservar uma parcela do território para preservação de mata nativa. Os percentuais mínimos de reserva legal variam conforme o bioma. Ou seja, lá na Amazônia, em propriedades situadas na área de floresta, 80% da propriedade tem que ser de reserva legal. Ou seja, de vegetação nativa da Amazônia. 80% lá na área da Amazônia, é bem alto. 35% na área do Cerrado e 20% em Campos Gerais. Na nossa área aqui, nós estamos nos demais biomas. Nós nos enquadramos aqui nos 20%, nós estamos na Mata Atlântica, 20% da área total do imóvel. Então, aqui na nossa região, a reserva legal em toda propriedade rural precisa ser de 20% da área do imóvel. Pois bem, regra de uso. É possível a exploração sustentável da reserva legal. Cuidado com isso, a gente viu que a APP, a regra é não poder utilizar. Aqui é possível a utilização, porém, mediante, guardem esse nome, um plano de manejo aprovado pelo órgão ambiental. Então, é possível que você use o espaço, mas devidamente mantendo os aspectos necessários para a preservação ambiental, conforme critério daquele órgão local. Outro aspecto aqui é a compensação da reserva legal. Isso é muito importante também na prática, porque muitos empresários, muitos produtores podem fazer compensações, já que não possuem, às vezes em uma fazenda, a possibilidade de fazer uma reserva legal, e eles fazem isso em outra área. Porém, essa outra área precisa ser dentro do mesmo bioma. Ou seja, é possível você não reservar 20% da sua área para reserva legal, porém você vai ter uma outra área e nessa outra área você vai ter uma reserva de 40%. Ou uma reserva que seja equivalente ao 20% do terreno que você deveria ter reservado. Você vai compensar isso em outra área.
E esses instrumentos de compensação são variados, né? Não entrei a fundo aqui, mas é importante que vocês só saibam que existem, que eles existem, né? É a chamada aquisição de cota de reserva ambiental. Isso está muito em alta no mundo inteiro, né? Qualquer pessoa física, pessoa pública que tenha uma área de mata, uma área de preservação, ela pode, uma área de preservação também de rios e costas, né? Qualquer área, você pode vender essa cota para uma outra pessoa que esteja precisando dessa reserva legal, do atingimento da reserva legal. Então você faz isso através dessa cota, né, que são papéis, são títulos mesmo, são títulos negociáveis. No próximo slide vai estar mais explicado. E aqui é um aprofundamento dessa cota de reserva ambiental, mas para os alunos daqui do direito, da minha avaliação, podem ficar tranquilos que nós não vamos aprofundar nesse assunto aí, não precisa saber explicar o que é uma cota, mas é importante saber que isso aí existe e isso aí está muito em alta cada vez mais, né? Essa compensação ambiental é muito relevante. Já caminhando aqui para o nosso fim do estudo dessa lei, é a questão que a lei traz muito relevante do cadastro ambiental rural, que infelizmente ano após ano vem sendo adiado, né? Por lei vem sendo adiado a obrigatoriedade do cadastro. E isso é muito triste porque somente havendo obrigatoriedade do cadastro rural é que será possível fiscalizar as áreas de proteção ambiental e as áreas de reserva legal, principalmente, né? Atualmente, a pessoa não faz o cadastro rural, não existe corpo técnico fiscalizatório para entrar em todas as propriedades para verificar se há os 20% preservado. É um trabalho difícil de verificação, né? Os terrenos não são regulares, tem morro, tem recôncavos, então o Brasil realmente só vai poder se orgulhar de uma proteção ambiental eficiente quando esse cadastro realmente estiver ativo e for muito fiscalizado. Mas ele em tese aí, ele é obrigatório, já está adiado até dezembro de 2025, então ele ainda não é obrigatório até essa data, mas a ideia é isso, como eu falei, tornar público o tamanho daquela área e possibilitar um controle, monitoramento e combate ao desmatamento. E por fim, vocês podem ficar tranquilos que eu também não coloquei esse tema na nossa avaliação, é o programa de regularização ambiental, que possibilita que quem esteja desrespeitando a cota, né, o percentual da reserva legal, possa recompor uma área, né, para que não seja punido de uma forma muito severa. Então, você faz uma adesão a esse programa de regularização ambiental, e aí você começa a fazer uma regeneração, recompensação, para que você tenha aí, como diz aí na última linha, suspensão da aplicação de multas administrativas e possibilidade de reabertura de crédito rural. Vamos lá, pessoal, força, ânimo, estamos chegando já ao final dos nossos estudos, quase 40 minutos, mas é preciso que vocês tenham força e ânimo, porque é uma aula muito grande, né? Uma aula de revisão é sempre assim, mas aí é bom que vocês podem pausar, podem voltar e tal, pesquisar em outras fontes também para complementar, né? Fiquem à vontade também para me mandar mensagem, quem tiver dúvida, né? Até o dia da prova. Então vamos lá enfrentar agora essa lei, o Estatuto das Cidades, a lei mais recente aí do nosso estudo. Nós estudamos juntos com o direito ambiental, né, porque o estudo da organização da cidade, do Estatuto das Cidades, é uma forma de você também proteger o meio ambiente. Organizando a cidade, você diminui impactos ambientais. Então vamos analisar aí uma introdução, as diretrizes e os principais instrumentos da política urbana.
De forma introdutória, cabe ressalvar que essa lei veio cumprir também um mandamento constitucional do artigo 182 e artigo 183, que trata na Constituição do capítulo da política do desenvolvimento urbano. É um capítulo específico na Constituição e ele determina que deve haver uma distribuição equilibrada dos benefícios e dos ônus da urbanização no Brasil. Então, é uma lei criada devido a muitos problemas de moradia, de falta de infraestrutura e de segregação socioespacial. Aqui eu selecionei as principais diretrizes dessa lei, os principais objetivos que ela quer. É permitir, é evitar, como ela diz, a utilização inadequada de imóveis urbanos nas cidades, a proximidade e usos incompatíveis e usos inconvenientes de imóveis, ao lado de empresas poluidoras do ar, ao lado de ambientes com muitos bares e restaurantes que promovem ruídos e muitos resíduos sólidos. Então, a lei veio tratar disso, veio falando do parcelamento na letra C. Nós vamos estudar esses instrumentos aí mais à frente. Então, ele vem evitar todos esses itens aí. E outros que estão lá, vale a pena dar uma lida mais específica na lei. Aqui nós começamos a estudar os instrumentos da política urbana. Como são as ferramentas, quais são as ferramentas que o Poder Executivo tem para fazer valer essa política urbana. São os planos nacionais, regionais e estaduais, planos de regiões metropolitanas, são estudos em parcerias entre municípios, governo estadual, são macroplanos. Mas os que mais podem cair em prova e na nossa prova é o inciso 3 e o inciso 4, principalmente o inciso 3, que a gente vai falar no próximo slide, que é o planejamento municipal. Esse que realmente é o ponto mais importante dessa lei da política urbana, os planejamentos, os instrumentos de política urbana municipal. Passamos a vê-los. Trata-se do plano diretor, do parcelamento do solo, do zoneamento, dos planos plurianuais de orçamento, as leis orçamentárias como um todo e vários outros instrumentos municipais, que inclusive nós vamos tratar na nossa aula de trabalho, nosso trabalho que nós vamos fazer presencialmente. Nós vamos fazer aí um estudo sobre esses institutos da política urbana. E aqui, por fim, tratamos dos instrumentos que tratam da questão tributária, da ajuda do fomento tributário e financeiro, através do imposto da propriedade territorial, que nós vamos falar à frente, através de uma cobrança de contribuição de melhoria ou através de outros incentivos e benefícios fiscais. E também os mais importantes de todos, os instrumentos jurídicos, que esse sim nós vamos aprofundar também na aula do trabalho que nós vamos fazer presencialmente, que é a desapropriação de um terreno que não está sendo bem utilizado, a criação de uma servidão administrativa, alguma limitação administrativa, como, por exemplo, limitar a altura dos edifícios, realizar tombamento de imóveis ou de mobiliária, instituição de unidades de conservação, zonas de interesse especial, concessão de direito de uso e outras espécies de concessão de moradia. Então, aqui passamos a estudar cada um dos principais instrumentos da política urbana. O primeiro é o parcelamento, edificação e utilização compulsórias. Significa que os municípios podem exigir que terrenos urbanos não edificados, subutilizados ou não utilizados sejam parcelados, edificados ou que passem aí a serem utilizados. Por exemplo, um terreno baldio no centro da cidade. O município obriga que o proprietário dê uma utilização e o proprietário cria ali um estacionamento de carros. Pronto, fez uma destinação, inclusive muito boa, porque o problema de veículo nas cidades é muito grande. E é também uma forma, esse instrumento de política é uma forma de combater especulação imobiliária. Outro instrumento posto à mão
do gestor público é o IPTU progressivo no tempo, de modo que propriedades que estejam subutilizadas no perímetro urbano, o poder público vai aumentar o IPTU anualmente para que force aquele proprietário a construir, parcelar ou dar uma destinação mais útil. Desapropriação do terreno com pagamento em títulos, claro que é uma das mais graves medidas que podem ser tomadas, né, caso não sejam atendidas as exigências anteriores de parcelamento, de edificação, utilização compulsória, né, nada disso foi feito, aumentou o IPTU, né, por 5 anos e isso não foi suficiente, haverá essa possibilidade de uma desapropriação. Temos também como instrumento de política urbana a possibilidade de regularização da propriedade do imóvel através do uso capião, né, possibilitando que a pessoa se torne titular daquele bem e que possa, a partir daí, ter uma posse mansa, pacífica, a partir daí pagar corretamente os impostos, seguir a legislação ambiental, né, ser responsável pelo que fizer de errado naquele ambiente. Então é importante para a política urbana que o imóvel seja regularizado e o uso capião serve para isso. Temos também lá do direito civil, assim como o uso capião, o direito de superfície, que é quando um proprietário permite que outra pessoa utilize o seu solo ou o seu subsolo para plantio, mas sem transferência de propriedade. Então, um exemplo, um proprietário concede um direito de superfície a outro que construi e administra um prédio comercial sem que a torne proprietário. Então, a ideia aqui no nosso estudo, né, é de que um terreno que esteja mal utilizado numa cidade, hajam ali, o proprietário realize um direito de superfície com outro para que um outro explore aquele local, mas que não se torne o proprietário. Outro instrumento muito interessante é o direito de preempção ou preferência, que significa que o município ele pode ter preferência na compra de imóveis em área de interesse público, né? Ou seja, ele não desapropria, ele não toma o bem da pessoa, o imóvel e indeniza. Ele simplesmente aguarda quando aquela pessoa resolver vender o imóvel, aí sim o poder público vai e compra e aí de repente constrói ali uma praça, uma passagem, algo de interesse público e ambiental. Direito de preempção. Outro instrumento interessante trazido nessa lei é a outorga onerosa do direito de construir, que permite que, mediante a autorização do órgão ambiental, se ultrapasse os limites do zoneamento, mediante pagamento de contrapartida. Por exemplo, estabeleceu-se no plano diretor municipal que os prédios de uma orla da cidade só podem ter 5 andares. E aí, através de uma outorga onerosa do direito de construir, aquela municipalidade autoriza que naquele empreendimento seja ultrapassado aquele valor, aquela altura do edifício. Só que mediante um pagamento específico para cada andar que for superado da limitação. Então, o poder público vai fazer um dinheiro, vai arrecadar um dinheiro extra com essa outorga onerosa e esse dinheiro vai ser investido na reparação ambiental, na conservação ambiental, por outro lado. O estudo de impacto de vizinhança, artigo 36 ao 38, também é um instrumento muito comum, muito do dia a dia dos engenheiros, dos arquitetos, que eles sabem que construções em cidades precisam haver o cuidado de não causar um impacto no entorno, né, no meio ambiente em torno. Quando você constrói um condomínio, um shopping center, um prédio muito grande, você afeta o tráfego de veículos no local,
a ventilação da região, a entrada de iluminação. Então, tudo isso precisa ser verificado nesses empreendimentos que possam ter impacto significativo. E aí, então é isso, existe esse estudo de impacto de vizinhança que vai ser necessário fazer para analisar essa obra nas cidades. Né? Além de haver necessidade também do estudo de impacto ambiental que a gente já tinha estudado, né? Que é outro estudo que pode ser obrigatório se essa obra vai causar impacto, e causa, né? A obra é uma ressalva da lei que sempre vai ter que ter autorização, licenciamento. E aí deixei por último o plano diretor, que é o grande, que na verdade a lei traz ele em primeiro lugar, como o primeiro instrumento de planejamento urbano. É o plano diretor, que é uma lei criada a cada 10 anos em todos os municípios, que define as diretrizes e estratégias das políticas urbanas ao longo desses próximos longos 10 anos, orientando os investimentos públicos e privados, né, a parte de infraestrutura, habitação, meio ambiente, segurança e cultura. Né? É uma organização, é um planejamento da cidade. Né? O poder executivo propõe ao poder legislativo essa lei que vai dizer, por exemplo, quais áreas da cidade são mais propícias à construção de uma indústria, quais áreas são propícias à moradia, quais áreas são protegidas ambientalmente, não deve se construir, e por aí vai. A obrigatoriedade do plano diretor são em cidades com mais de 20 mil habitantes, né, que é a maioria das cidades, mas menos que isso não necessário, não precisa ter o plano diretor, apesar de ser importante. E aí eu sugiro uma leitura depois com calma, que vocês façam sobre o que trata especificamente o plano diretor. Ele trata dos parâmetros de parcelamento do solo ou de ocupação, da diversidade e uso a contribuir para a geração de emprego e renda, o mapeamento das áreas de ocorrência de deslizamentos, de inundações, processos geológicos e hidrológicos, planos de ação de intervenção e realocação de população, medidas de drenagem e por aí vai. Pois bem, gente, vamos lá, respirem fundo, estamos chegando ao final dessa nossa jornada de revisão, vai valer a pena. Para quem chegou aqui, já passou na grande maior parte dessa aula, agora vai ser moleza. Vamos lá enfrentar esse último tema leve, que é sobre a atuação do Ministério Público em matéria ambiental. E são esses os principais temas aí que eu separei para vocês estudarem. Na nossa aula, que nós estudamos o Ministério Público, que foi na semana passada, a gravação desse vídeo, começamos tratando do aspecto de que o direito ambiental é um direito fundamental de terceira geração e que seu amparo está na Constituição, como a gente já viu hoje exaustivamente, em lei infraconstitucional também. E o Ministério Público tem, tanto na Constituição como em leis infraconstitucionais, o dever de proteção do meio ambiente, de preservar os princípios fundamentais ambientais, tanto no aspecto preventivo, corretivo, quanto reparatório, se já tiver ocorrido o dano. Sua atuação está em várias legislações, tanto no Código de Defesa do Consumidor, Lei da Ação Civil Pública, normas ambientais, Lei dos Crimes Ambientais e no Código Florestal. A previsão legal de atuação do Ministério Público parte lá da Constituição Federal, no artigo 129, inciso 3, que diz que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público, social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos da sociedade. Também menciono aqui como previsão legal a Lei da Ação Civil Pública
e a lei que organiza o Ministério Público, essa instituição tão relevante, tão autônoma e independente na preservação dos direitos e da democracia. Nós traçamos uma distinção entre a atuação do Ministério Público Estadual e a atuação do Ministério Público Federal. Lembrando que a atuação estadual atua em desmatamentos ilegais, poluição dos rios, crimes do Código Florestal quanto à fauna e à flora, na fiscalização das autorizações e licenciamentos ambientais, tanto municipais quanto estaduais, e atua na realização e tramitação dos termos de ajustamento de conduta, né, e dos inquéritos civis. Já a atuação do Ministério Público Federal é restrita a crimes em terras indígenas e unidades de conservação federais, bem como os desastres ambientais de grande impacto, fiscalizações fiscalizações em cima do IBAMA, ver se o IBAMA está atuando corretamente, se o ICMBio está atuando corretamente, e também combater os crimes, né, os tráficos internacionais de animais, biopirataria, né, que é o roubo de materiais, aqui, plantas, seres, e leva para outros países para serem estudados, né? Então isso fica a cargo da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. E agora passamos para os 4 instrumentos de atuação do Ministério Público. O principal, que é o inquérito civil, que tramita no órgão do Ministério Público, né? Tem essa previsão legal aí, a Constituição, a Lei da Ação Civil Pública e uma resolução muito relevante para quem quer advogar, né? Quem quer advogar para alguma entidade que está respondendo um inquérito civil precisa conhecer essa resolução de 2017. Em suma, o inquérito civil é um procedimento investigativo com a finalidade de apurar a existência de algum dano ou ameaça a direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis. Não possui caráter penal, não é um inquérito na delegacia, é um inquérito no Ministério Público. E ele resulta, né, ou na resolução do problema, no encerramento do dano ambiental, ou, né, no eventual termo de conduta para proporcionar esse encerramento mais à frente, ou, se não for o caso, né, se não houver um acordo entre o causador do dano e o Ministério Público vai ter que entrar com uma ação civil pública para forçar, né, que a justiça, através de um magistrado, force o cumprimento das leis ambientais, com todos os instrumentos possíveis de perda de autorização, fechamento, né? Caso ainda o poder administrativo local não tenha tomado essas medidas, né? O inquérito civil tramitando dentro do Ministério Público é igual a um processo, tem número, tem promotor de justiça que é responsável e tal. Aí ele começa com a notícia do fato, que pode ser uma notícia anônima, uma ONG que traz, um órgão público, qualquer pessoa pode ir no Ministério Público e fazer uma denúncia de um crime ambiental. O Ministério Público faz uma análise prévia e instaura, através de uma portaria, esse procedimento. Com a instauração do procedimento, começam-se as investigações, as diligências, que o Ministério Público pode tomar, requisitando documentos a pessoas e órgãos públicos, pessoas físicas, empresas, pode ouvir testemunhas, pode realizar inspeções no local, realizar perícias, audiências públicas, termos de conduta, e ao final do inquérito haverá o arquivamento. Se não resolver o problema, como eu disse, vai abrir uma ação civil pública ou celebrar um TAC. Ressalvando a observação que o inquérito civil tem natureza extrajudicial, ou seja, não depende de prévio conhecimento judicial. E ele também tem natureza administrativa, né? Não é judicial, ele está nas funções internas do Ministério Público. Vamos, gente, vamos lá, aguentem firme. Vamos para mais um instrumento do Ministério Público,
que é o seu a sua principal ferramenta de canetar aí na prática é a ação civil pública. O Ministério Público é autor dessas ações para proteger os interesses públicos, seja contra políticos, contra comerciantes, contra pessoas físicas, idosos, crianças, seja o que for, vai responder à ação civil pública para a proteção do meio ambiente, consumidor, patrimônio público e social, patrimônio histórico, para a ordem urbanística e para também direito de minorias e pessoas com deficiência. É uma ação mais ampla do que só para o meio ambiente, mas ela é muito utilizada na esfera ambiental pelo Ministério Público. O procedimento da tramitação dessa ação é como as ações do procedimento comum do Código de Processo Civil. Porém, ressalvo aqui, no final do slide ali, a observação de que a sentença desse processo terá efeito erga omnes, ou seja, todos os atingidos por aquele dano ambiental poderão se valer dessa sentença judicial, ainda que não tenham participado do processo. Isso é uma exceção à regra do direito processual civil. Então, todos que sofreram aquele dano ambiental e cujo Ministério Público movimentou uma ação civil pública e venceu, todos os afetados poderão ir à justiça, fazer cumprir aquela sentença nos limites da competência daquele órgão prolator. E, por fim, o termo de ajustamento de conduta, que é um documento, é um acordo realizado pelo Ministério Público, ou pela Defensoria Pública, ou por órgãos ambientais, com o objetivo de responsabilizar quem está praticando uma conduta lesiva ou potencialmente lesiva, para que se comprometa a ajustar a sua conduta às exigências legais. Tem um caráter preventivo e pedagógico. Aqui eu trago algumas peculiaridades do TAC, alguns elementos indispensáveis, identificação das partes, dos fatos e tal. Isso não é o que vai ser perguntado numa prova. Esse aqui sim é o slide que deve ser atentado, porque é muito importante saber que o compromisso assinado vincula as partes que o assinaram. Um compromisso é como se tivesse numa ação judicial. Se você assinou, você vai ter que cumprir como se fosse uma sentença. E dispensa aí a ação civil pública, porque se houve assinatura dentro de um TAC, é como se a pessoa já tivesse sido condenada a fazer, ela concordou em fazer. E isso é um título de executivo. O Ministério Público, havendo o descumprimento por parte do celebrante, o Ministério Público já vai direto na Justiça executar, fazer cumprir, não vai mais discutir o mérito. Então, ele tem esse efeito muito interessante para forçar o cumprimento. Instrumento de controle, permite a atuação eficiente do Ministério Público sem judicialização. Com certeza, se ele for cumprido. Na prática, aqui na nossa aula de revisão, não vale a pena a gente entrar muito nisso, mas a questão é que na prática do meio ambiente, você também vê, às vezes, o Ministério Público atrapalhando as leis ambientais, porque eles ficam fazendo TACs e o exemplo que eu conheço bem é da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, e TACs são celebrados um atrás do outro e não são cumpridos. Então, também é uma seara aí de bastante polêmica. Então é isso, gente. Chegamos aí ao final dessa grande revisão, durou 1 hora. Aqui são algumas referências de alguns livros que foram retirados aí esses temas. Tem muitos outros livros na biblioteca da faculdade que vocês podem estudar. Parabéns a quem chegou até aqui, por estar se esforçando. Direito ambiental é uma matéria que está crescendo muito. Tem uma matéria do futuro. É importante que vocês saiam da faculdade dominando esse assunto, para que vocês possam também atuar nessa área, possam acertar as questões que caiam nas provas e também protegendo aí o futuro da humanidade e das próximas
gerações. Tá bom, gente? Um abraço, fico à disposição aí. Nas próximas aulas a gente conversa mais alinhamentos sobre a prova e um abraço a todos. Até a próxima aula.